Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os caminhos que a gente pode escolher dentro da percussão, quais são as possibilidades que a gente pode ter depois que a gente escolhe ser percussionista, né? Depois que a gente se apaixona por esse universo e entra nesse mundo tão divertido que são os instrumentos de percussão, né? As pessoas às vezes têm algumas dúvidas porque o universo é tão grande que a gente fica meio confuso, né? Mas como é que eu faço para me especializar em tal área, em tal área? Mas eu costumo brincar que tudo começa com uma paixão, né? Qual é a sua paixão? Qual foi o instrumento que te encantou e que te fez decidir por entrar no mundo da percussão, né? Sempre tem um instrumentinho que a gente olha, nossa, que incrível, eu gostaria de tocar esse instrumento. Por exemplo, no meu caso, eu decidi ser musicista, quer dizer, eu decidi estudar música, que são duas coisas diferentes, a partir de uma paixão pela bateria, né? Eu na adolescência, roqueira, gostava muito de Green Day, Man at Work e quis dar prosseguimento aos estudos da música, queria aprender a tocar bateria. E logo que eu comecei a estudar música, né, eu fui apresentada a um universo enorme de orquestra, de instrumentos que a gente chama de percussão erudita, e acabei me apaixonando, foi a minha segunda paixão, e comecei a estudar, e dentro desse universo, completamente novo para mim, apaixonante, eu comecei a ter oportunidades de trabalho, e continuei estudando e ganhando meu dinheirinho nesse segmento, digamos assim, da percussão, né? Mas a gente tem diversos mundos, diversas possibilidades, né? No mundo da percussão. Inclusive, eu fiz muita percussão erudita, tocava em orquestra, mas paralelamente eu ganhava um bom dinheirinho tocando forró, né? Tocando pandeiro, tocando zabumba, tocando triângulo em grupos de forró, né, nos anos 90 aí, né, a gente tinha aquele boom do forró, então eu, no início, assim, na faculdade, sem dinheiro, eu me mantinha fazendo esse tipo de trabalho, né. Então vamos lá, eu divido normalmente em três partes, né, os nichos da percussão, né, a percussão já é um nicho dentro da música, né? Já é uma seção, um naipe dentro da música, mas dentro da percussão a gente tem algumas possibilidades que ali dialogam mais ou menos a mesma linguagem, né? Que é a percussão popular, dentro dela a gente tem uma ramificação gigante de possibilidades, a percussão erudita e a bateria. Né? Eu estou incluindo aqui a bateria porque a bateria é um instrumento de percussão, né? Apesar de ser um mundo à parte, a gente já vem atualmente, né? O universo do baterista está sendo invadido pela percussão e vice-versa, né? A gente tem até um termo já criado aqui no Rio de Janeiro, né? Até por uma grande percussionista, Georgia Câmara, que é a percuteria, né? Que é aquela percussão tocada misturando instrumentos de percussão, né? Então eu botei isso aqui para a gente entender um pouquinho como é que se divide, né? Essas vertentes, né? Para a gente resumir, são três vertentes: a popular, a erudita e bateria. Tá? Dentro da percussão popular, a gente vai ter milhões de gêneros, né? Ali dentro, a percussão brasileira é gigante, fora os gêneros internacionais. E dentro da percussão erudita, a gente também vai ter várias possibilidades. Dentro da orquestra, você vai poder ser timpanista, ser caixista, ser tecladista, né? Os teclados da percussão, xilofone, marimba. Você vai poder atuar como solista, atuar fazendo música de câmara. E dentro da bateria, a gente também tem inúmeras possibilidades. Normalmente o baterista se especializa num estilo de música, né? Porque também é muita coisa para estudar. Mas existem várias formas, vários caminhos que você pode seguir, inclusive amigos meus muito próximos, né, na época, né, que começaram a estudar percussão sinfônica comigo, são excelentes bateristas, hoje em dia não seguiram o caminho da percussão erudita, né, estudaram muito percussão popular também, assim como eu estudei muita percussão popular no início e me mantive na universidade tocando forró também, né? E já toquei bastante choro, bastante samba. Mas a gente tem vários caminhos aí, né? Que você pode se profissionalizar e seguir e decidir. E hoje o pessoal me pergunta muito sobre isso, sobre carreira em si, né? Como
como é que eu vou pensar na minha carreira a longo prazo, como é que eu vou decidir o que eu quero fazer como percussionista. Na minha opinião, primeiro de tudo tem que existir uma paixão, né? Que é aquele instrumento que você se apaixonou e que você provavelmente vai começar a estudar com ele. Não necessariamente, como foi o meu caso, você vai continuar com ele pro resto da vida. Inclusive, eu nem me considero baterista, né? Eu não toco bateria. Eu estudei muito caixa clara, erudita, etc e tal. Já toquei caixa clara popular, mas bateria nunca foi o meu instrumento, né? Foi a minha paixão inicial, mas não se tornou o meu instrumento. Logo depois da bateria, que eu me apaixonei pela percussão erudita, eu também comecei a estudar percussão popular, estudei pandeiro. A gente vai estudando, vai aprendendo uma gama de ritmos, né? De surdo, de zabumba, todos os ritmos, todos os instrumentos do maracatu, aprende frevo e você vai abrindo seus horizontes para várias possibilidades. Mas vamos lá. Quais são as possibilidades que um percussionista ou um baterista enfrenta, né? São algumas... a gente tem algumas portas aí que a gente pode abrir e estudando. Nem sempre precisa estudar muito para isso, mas precisa estudar muito. Foi horrível essa frase, a gente precisa estudar muito para tudo, tá? O que eu quis dizer foi, nem sempre você precisa se especializar em alguma coisa para poder tocar aquilo, para ganhar um dinheirinho sem se especializar muito naquela área, né? Como já aconteceu comigo. Inclusive, eu falo que eu não sou baterista, mas eu já toquei bateria e já ganhei dinheiro para tocar bateria, fazer que a gente brinca, né, no meio musical, um chá com pão, em teatro, etc e tal. E ganhei meu dinheirinho ali, mas eu sei que musicalmente, a nível musical, existem bateristas incríveis e eu não sou uma delas, né? Mas vamos lá. A primeira forma que eu acho, o primeiro caminho, né, o primeiro degrau é aprender teoria musical, aprender uma leitura rítmica, porque a partir da leitura rítmica você tem uma autonomia para buscar material de tudo que você possa imaginar. Hoje a nossa internet, gente, é um campo extremamente democrático, livre, maravilhoso, em que a gente pode buscar material de forma ilimitada. Gente, é incrível, né? Até demorei para falar de forma... Eu ia falar forma ampla, né? Mas não é amplo, é ilimitado. O céu é o limite, porque agora tudo que se produz, ele está na internet. Todos os métodos estão na internet, né? Então, isso gera uma infinidade de possibilidades, né? Então, o primeiro passo está aí. Você pegar um curso, fazer, estudar, se empenhar para você ter essa autonomia, que você pode pairar aí por vários cenários diferentes, tá? Aí o segundo caminho é você entender qual é a minha paixão, né? Eu sou apaixonada pelo baião, pelo forró, eu quero tocar zabumba, pandeiro, triângulo. Então você vai pegar esses instrumentos, você vai estudar nessa direção. Vai começar lá com o seu pandeiro, com o seu forró, com a sua zabumba. Daqui a pouco, aí é uma visão minha, né? Quando você estiver estudando zabumba, você vai entender que a zabumba ali é meio prima da alfaia no maracatu, né? E aí vão ter algumas influências ali da zabumba no maracatu. E se eu bem conheço o percussionista, ele começa a estudar e é assim que a gente vai ampliando as nossas possibilidades, né? Então eu sempre digo para os percussionistas, comece com a sua paixão, porque ela vai te trazer, ela vai criar laços com outros links, né, do nosso universo da percussão e ela vai te trazendo esses outros instrumentos, essas outras possibilidades, né? Então, escolha a sua paixão, principalmente se for popular, assim, um ritmo, um estilo popular, que ele vai te trazendo outras opções. Se a sua outra vertente, né, que foi o meu caso, é a percussão erudita. A percussão erudita, ela precisa de um local, né, que você consiga ter acesso aos instrumentos. Pelo menos os instrumentos básicos, como a caixa clara, a gente pode até conseguir ter em casa, né? Mas tem alguns instrumentos grandes, que são os teclados que a gente chama de teclados barrafônicos, né? Marimba, vibrafone. Se você não sabe o que são teclados barrafônicos, coloca aí no Google marimba, vibrafone, que você vai ver bastante coisa, bem legal. Os tímpanos também, coloca aí para você procurar os tímpanos. E são instrumentos de orquestra, são instrumentos caros, instrumentos pesados, que normalmente os alunos não têm em casa. Então,
é necessário, às vezes, um suporte de uma escola nesse sentido. Até dá pra gente, a gente inventa milhões de meios de estudar isso de uma outra forma, mas o essencial é que você tenha pelo menos algum contatinho uma vez por mês, quiçá uma vez a cada 2 meses, desses instrumentos para se desenvolver como percussionista. Mas aí você tem também uma gama muito ampla de instrumentos para se estudar, né? Sempre que você for ouvir uma orquestra, aquele naipe inteiro lá atrás de percussão, sempre tocando instrumentos diferentes, a gente estuda aquilo tudo para se tornar fluente ali e conseguir fazer toda a música, todos os efeitos sonoros, todos os ruídos, todas as notas musicais, tudo que vem ali daquele naipe tão lindo, que é aquele naipe tão interessante, que é o naipe da percussão ali atrás da orquestra, né? Uma outra possibilidade que acontece com muita gente é se tornar um baterista, né? O baterista, na verdade, geralmente ele abrange muitos estilos musicais. E o que eu vejo são bateristas que acabam se especializando em determinados estilos, bateristas de samba, bateristas de bossa nova, bateristas de forró, bateristas de sertanejo. Não que isso seja uma regra, né? Mas eu acho que isso, primeiro você tem que começar estudando de uma forma ampla. E entender o mercado, para onde o mercado está te chamando também, isso é importante entender, porque o mercado vai capturando a gente, né? Então a gente acaba tendo que estudar algumas coisas para ganhar dinheiro, mas a gente também tem que entender qual é a nossa paixão e o que a gente quer fazer com aquele instrumento em si, né? Então uma outra vertente seria tocar bateria, entender o que você gosta daquele instrumento que você gosta de tocar e também entender o mercado, o que você vai te dar mais oportunidades, né? Isso podem ser oportunidades de 1000 aí que podem surgir por um baterista, né? Então a gente vai ter o lado da bateria, o lado da percussão sinfônica e o lado da percussão popular. E cada um desses caminhos, né? Existem milhões de caminhos dentro deles, né? Eu tô aqui visualizando o mapa de caminhos aqui, vários galinhos saindo de cada uma dessas possibilidades, né? Dentro da possibilidade da percussão popular, a gente vai ter diversos estilos brasileiros, que a gente tem o quê? Mais de 10 estilos brasileiros, se eu for falar só os nomes básicos desses estilos, né? Porque cada estilo tem a sua vertente, a sua especificidade relacionada à cidade em que aquele ritmo é tocado, né? Dentro da música erudita, cada instrumento que você estuda ali da orquestra, você pode fazer milhões de coisas, você pode fazer música de câmara, você pode ser solista, você pode tocar em orquestra, você pode tocar em banda sinfônica, pode estudar, tocar em banda militar. Dentro da bateria também, vários estilos para serem tocados, você pode ser baterista de banda sua, você pode ser baterista de músicos, que é chamado por gig, para fazer várias gigs, você pode ter um trabalho seu autoral. Então, a gente tem vários caminhos a seguir, mas eu acho que a base, eu acho que eu consegui deixar claro, né? Que é a percussão popular, a percussão erudita ou a bateria. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês a organizar um pouquinho a cabeça. E qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo. Se quiser tirar alguma dúvida sobre os estilos e como começar a estudar, né? Não sei se eu vou poder ajudar, mas estamos aqui. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.